Queridos amigos, que alegria mais uma vez. Podemos estar diante da sua presença pela nossa querida TV, A Caminho da Luz. O programa Estudando as Obras de André Luiz, o livro Nos Domínios da Mediunidade. Um livro magnífico para aqueles que é médium e para aqueles espíritas que querem conhecer um pouco mais as nuances da mediunidade. Nós vamos estudar no livro dos médiuns todo o posicionamento de cada condição mediúnica. Aqui, o nosso querido André Luiz vem colocar para nós duas casas espíritas. Já estudamos uma, agora estudamos a outra e agora estamos estudando alguns personagens que pertencem aos trabalhos mediúnicos. Vale a pena nós estudarmos juntos. Hoje, o capítulo 20, Mediunidade e Oração. Tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio. Mais um dia juntos. Que alegria nos encontrarmos aqui pela TV A Caminho da Luz, formando esta família do CEPAC, Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. Agradeço a cada ouvinte, a cada telespectador, pelas mensagens, pelos pensamentos que endereçam tanto a mim quanto ao querido Sérgio, e que possamos hoje ter um programa à luz dos bons espíritos, amparados por eles, e que esta vibração possa chegar até você, onde você estiver neste momento nos assistindo. Capítulo 20, Mediunidade e Oração. Em estreito aposento, uma senhora, aparentando 70 anos de idade, acusava aflitiva dispneia. A pequena Márcia, agitando um leque improvisado, propiciava-lhe ar fresco. Ao lado da enferma, porém, uma entidade de aspecto desagradável exibia estranha máscara de perturbação e sofrimento, imantando-se a ela e agravando-lhe os tormentos físicos. Tratava-se de um homem desencarnado, demonstrando no olhar a alienação mental evidente. Então nós vamos ver aqui, no capítulo passado, você vai se lembrar que a Nésia estava na casa dela, teve um conflito com o marido, porque o marido saía todas as noites alegando que estava indo atrás de negócios para manter a sua casa, mas na verdade ele ia se encontrar com uma outra mulher. Então a vida deles está arruinada, muita dívida, e a Nésia tem 3 filhas, e num determinado momento ela havia pedido para a filha mais nova, Márcia, e no quarto ver como estava a vovó, porque às 20 horas iria ter o culto do Evangelho. Então agora é hora de Anésia, deu 20 horas, ela vai para o quarto e ela está ali encontrando Márcia para que pudessem fazer o culto do Evangelho. Então nós vemos aqui alguns aspectos muito interessantes, é que ao lado dessa senhora havia uma entidade, como ele descreve, de aspecto desagradável. Exibia estranha máscara de perturbação e sofrimento. Então esse espírito, que nós vamos passar a conhecer quem é e por que está, de uma certa forma, obsediando a mãe de Anésia. Vamos continuar a leitura para nós irmos entendendo todo o enlace dessa história. Enquanto Anésia se acomodava junto à doente, com inexcedível ternura, procurando esquecer-se de si mesma para ajudá-la, Aulos informou prestimoso: temos aqui nossa irmã Elisa, em avançado processo liberatório, vive as últimas horas do corpo carnal. E este homem de triste apresentação que lhe guarda a cabeceira? Perguntou Hilário, indicando a entidade que não nos via. Este é um infortunado filho de nossa veneranda amiga, há muitos anos distanciado da experiência física.
teve a infelicidade de chafurdar no vício da embriaguez e foi assassinado numa noite de extravagância. A genitora, porém, dele se recorda como a um herói e a evocá-lo incessantemente retém o infeliz ao pé do próprio leito. Então aqui nós vamos ver uma coisa que é muito comum, porque quando nós falamos de obsessão, geralmente as pessoas pensam no inimigo, e não é verdade. A grande maioria dos processos obsessivos é idealizado pelos próprios familiares que partiram em situação desagradável e que o encarnado, ao lembrar, o invoca e o espírito, de maneira inconsequente, porque muitas vezes não sabe a situação que se encontra, ele então acaba obsediando aquela pessoa. Então agora nós estamos vendo que a mãe de Anésia se chama Elisa. Elisa teve um filho, que era irmão de Anésia. Esse filho bebia muito. E num desses dias de bebedeira, arrumou uma confusão e ele acabou sendo morto. Naquelas brigas de boteco, naquelas brigas que nós vemos com muita frequência. Só que a mãe, que é natural de todas as mães, tinha no filho um herói, né? Ela esquecia todos os vícios dele e tinha ele como um herói. E ela ficava invocando ele todo momento. E ele acabou, de uma certa forma, se aproximando dela. Só que o estado dele não é um estado que lhe permite usar do raciocínio. Por isso que ele diz aqui, não é? Que a genitora, porém, dele se recorda como um herói. E a evocá-lo incessantemente retém o infeliz ao pé do próprio leito. Então o próprio filho está sugando, dentro de um processo de vampirismo, a energia da própria mãe. É um fato muito interessante, muito comum, corriqueiro para nós que estudamos e trabalhamos na área do atendimento fraterno. Então nós precisamos entender todo esse quadro. E é o segundo caso que nós estamos vendo no livro, que é o encarnado quem chama o espírito para perto de si. Já vimos em capítulos anteriores aquela jovem que procurava no centro espírita ajuda, mas que inconscientemente chamava o espírito para a sua companhia. E aqui nós estamos vendo o coração de uma mãe muito querida, de uma mãe saudosa, mas que, com aquela ideia de chamá-lo na condição de um herói para o seu auxílio, para o seu amparo, na verdade ele não tinha condições nem de se ajudar, quanto mais de ajudar alguém. Por isso que numa casa espírita nós explicamos sempre para não evocarmos o pai que já faleceu, a mãe que já faleceu, a esposa que já faleceu, um filho que já faleceu, porque nós não sabemos da condição deles. Nós temos que orar por eles, pedir pela paz, pela luz, mas não evocá-lo, porque aqui um dos agravantes da saúde desta mãe era o próprio filho que estava ao seu pé, convidado por ela. Não era ele, por ela. Então nós vemos que é um quadro, como meu pai há pouco disse, muito comum de nos depararmos de pessoas que vêm até nós na casa espírita. Continua André Luiz. Ora essa, por quê? O assistente modificou o tom de voz e recomendou-nos serenidade. Analisaríamos o caso em momento oportuno. O problema de Anésia pedia colaboração imediata. Realmente, a pobre senhora, de fisionomia fatigada, acariciava a enferma com palavras de amor, mas Dona Elisa parecia aloucada, distante. Então aqui nós vemos um quadro que também é muito comum, não é? Anésia sabia da importância da prece, acariciava a mãe com muito zelo. Um outro fator importante é que quando Hilário Silva vai perguntar alguma coisa para
o assistente, Aulus, ele diz, olha, vamos ficar atento aos acontecimentos para que possamos estudar o caso depois. E aqui eu vejo um grande ensinamento para todos nós, porque nós queremos tomar pé ao par de tudo, e nem sempre isso é necessário. Vamos ver o que está acontecendo para depois nós nos informarmos, para que nós possamos ajudar de maneira mais coerente. Então, Aulus diz, olha, o caso requer urgência de atendimento. Vamos analisar tudo e depois nós fazemos aqui um estudo mais apurado no fato. Anésia desfez-se em lágrimas. Por que chorar, mãezinha? Vovó não está pior. A voz meiga de Márcia ressoou no quarto, modulada com inefável carinho. A menina, que nem de longe poderia perceber a tortura materna, enlaçou a genitora, convidando-a à oração. Dona Anésia desejou a presença das filhas mais velhas. Contudo, Marcina e Marta alegaram que o natalício de uma companheira de trabalho lhes impunha a necessidade de sair por alguns minutos. Aqui nós vemos outro drama que as famílias vivem, principalmente com referência aos jovens, né? Os jovens muitas vezes participam das orações mais para agradar o pai, para agradar a mãe. Qualquer coisa já é motivo de desculpa para se afastar. Então Anésia se via aflita, não tinha um marido naquele momento, sabedor que o marido estava nos braços de outra mulher. Quem lhe acompanhava era Márcia, a filha mais nova, que tinha uma devoção pela mãe. E nota-se aqui uma devoção pela avó Elisa, que está dementada. Veja que o filho, estando dementado, psiquicamente, ao estar muito próximo da mãe, ele também faz com que a mãe tenha esses aspectos físicos, não é? Nós sabemos hoje que muitas doenças são oriundas num processo psicossomático espiritual do espírito que o acompanha. Então nós percebemos que o espiritismo tem uma contribuição muito grande para a ciência. Quando a ciência começar a entender tudo isso, vai ficar muito mais fácil tratar dos encarnados, tratar dos pacientes, né, André Luiz? Sem dúvida, o espiritismo tem aos poucos trazido informações que vão enxertando na ciência, na medicina e trazendo para nós conceitos aliando o lado físico e o lado espiritual, que é o caso que estamos vendo no dia de hoje. Continua o espírito amigo. A dona da casa sentou-se rente à enferma e, acompanhada pela atenção da filhinha, pronunciou sentida prece. À medida que orava, funda modificação se lhe imprimia ao mundo interior. Os dardos de tristeza que lhe dilaceravam a alma desapareceram ante os raios de branda luz a se lhe exteriorizarem do coração. Desde esse instante, qual se houvera acendido uma lâmpada em plena obscuridade, vários desencarnados sofredores penetraram o quarto, abeirando-se dela à maneira de doentes, solicitando medicação. A oração, a prece, ela tem uma importância muito grande. Ela não é um ato religioso, simplesmente. Nós vemos na prece um fator terapêutico, nós vemos na prece um fator energético, nós vemos na prece um equilíbrio e um autodomínio. Prece não é simplesmente proferirmos palavras a esmo ou falarmos com Jesus sem sentirmos Jesus.
ou chamarmos aos espíritos sem a convicção necessária? E neste momento, a Nésia, já foi dito em capítulos anteriores, que era uma companheira devotada, uma companheira assídua, uma companheira que fazia com amor as suas atividades, tanto é que para Aulus estar ali, ele não iria na casa de uma companheira que não doasse minimamente com o coração. Ele estava diante de uma trabalhadora. E aí, quando ela se coloca em oração, ela vinha, como vimos no capítulo passado, de um embate com o seu companheiro. E ela viu, ela sentiu a energia daquela outra mulher e aquilo levou ela a baixar o seu padrão vibratório. Quando ela faz uma prece, ela eleva novamente. E espíritos sofredores que estavam nas adjacências de sua casa, vendo aquele foco de luz, começaram a correr para aquele quarto, pedindo ajuda a ela. Evidentemente que quem ajudaria eram os espíritos, porque ela não estava em condições de ajudar, ela estava passando por um momento muito difícil em família. Então nós percebemos que o evangelho no lar, uma oração, uma prece, ela não beneficia apenas quem esteja fazendo. Ela não beneficia apenas a família que esteja realizando. Beneficia também aqueles espíritos que são levados. Quando nós fazemos o evangelho no lar, muitas vezes a espiritualidade aqui do centro levam grupos para poder assistir o evangelho, participar do evangelho e depois voltam, seja para a colônia espiritual, seja para o hospital, seja para onde for. Mas quando estamos fazendo o evangelho, às vezes a gente tem aquela ideia só na desobsessão que chegam grupos específicos. Não, no evangelho no lar, numa prece, quando é feito com amor, também se abeiram espíritos para serem beneficiados. Nós vamos relembrar que no capítulo passado, e esse capítulo foi dividido em 2 programas, o primeiro programa do capítulo passado, nós vamos estudar que há um pedido de uma irmã para que pudesse ajudar a Nésia, que era uma companheira da casa. A Nésia é uma trabalhadora comum da casa, uma trabalhadora devotada. Agora nós estamos vendo um pouco mais o caso de Anésia, com todo o seu drama, com toda a sua dificuldade. Mas Anésia, naquele momento, consegue se revestir da prece. E aqui nós estamos vendo o quanto a prece ela é sublimada, porque ela faz a prece do coração. E como ela faz a prece do coração, ali se instalou uma luz. E essa luz permitiu que muitos doentes, André, pudessem se aproximar, para que pudesse receber daquela fagulha de amor que está sendo emitida naquele momento. O que eu queria realçar é que nós também, no movimento espírita, precisamos dar um pouco mais de valor à prece. Nós vemos aí um determinado grupo de espíritas, por exemplo, que não oram, não fazem uma prece, acham que a oração não tem papel nenhum, não leem o Evangelho, acham que Allan Kardec pisou na bola ao publicar o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele estava obsedado naquele momento. É um absurdo, porque se nós tirarmos o Evangelho e tirarmos a prece, o que sobra dentro de uma casa espírita? Praticamente nada. Já que somos e vivemos em 2 planos, como é que o plano espiritual vai se aproximar de nós se nós não fazemos uma prece? Então tudo isso é para nós começarmos a repensar que as casas precisam dar um pouco mais de valor na importância da prece e precisamos fazer com que as pessoas façam prece na sua casa. Então nós vemos aqui a importância do papel da prece. Nenhum deles nos assinalava a presença, e diante da nossa curiosidade silenciosa, Aulus aclarou. São companheiros que trazem ainda a mente em teor vibratório idêntico ao da existência na carne. Na fase em que estagiam, mais depressa se ajustam com o auxílio dos encarnados, em cuja faixa de impressões ainda respiram.
Quantos se encontram em semelhante estado, dentro do raio de ação das preces de nossa amiga, recebem o toque de espiritualidade que emana do serviço dessa natureza e, quando sensíveis ao bem ou sedentos de renovação interior, dão-se pressa em responder ao apelo de elevação que os visita, aderindo à oração, de cujo sublime poder recolhem esclarecimento e consolo, amparo e benefício. Então, como é que funciona isso? É muito simples nós entendermos, né? Os espíritos vivem na escuridão, pela condição espiritual que carregam no mundo espiritual, tendo em vista os desatinos que viveram, principalmente no campo dos vícios, quando estava no corpo físico. Como nós ouvimos muitas pessoas falar, os espíritos ficam vagueando, né? Ficam andando na escuridão. E quando há uma luz, por mais distante que seja, eles vão procurar essa luz para buscar ajuda. E essa luz se reflete pela prece. Então a prece, quando feita pelo coração, quando tem a companhia de bons espíritos, quando há sentimento, ali então se faz uma luz. E essa luz, os espíritos vão buscá-la para tentar também receber auxílio, para tentar receber ajuda. É assim que funciona no mundo espiritual. Então nós podemos, André, perceber que aquelas pessoas que dizem assim, eu poderia fazer mais, eu não faço caridade porque eu não tenho dinheiro, mas quem diz que a caridade é só a caridade material, dando alguma coisa? Você pode ser rico dentro dos aspectos da prece. Você vai ajudar uma quantidade enorme de espíritos que necessitam da sua ajuda. Eu não preciso ter dinheiro para ajudar ninguém. Eu posso destinar ajuda de várias maneiras. E é isso que o Espiritismo vem nos ensinar. Quanto valor no insignificante ato de fé! O assistente afagou a fronte inquieta de Hilário e concordou. Sim, o homem terrestre criou enormes complicações ao seu caminho. Contudo, a morte constrange-o a regressar aos alicerces da simplicidade para a regeneração da própria vida. Então nós percebemos, não é? Que Aulus, ele vai ao encontro de Hilário no sentido de confirmar que, de fato, a prece ela é fundamental. Nós, os religiosos cristãos, espíritas, católicos, protestantes, umbandistas e todos aqueles que aceitam Jesus como guia e modelo, nós nos distanciamos muito da simplicidade. Fomos criando muitos artifícios de fé, muitas práticas exteriores. Somos espíritas, mas hoje a gente ainda tem dentro do espiritismo muito uma visão católica, por exemplo. Por quê? Porque a maioria de nós, nas últimas 5, 6, 7 encarnações, foi católico. Ninguém muda de pensamento porque chegou no espiritismo pela primeira vez. Então ainda trazemos aquela ideia de alguém orar por nós, aquela ideia do céu, aquela ideia de irmos para o paraíso, aquela ideia da ociosidade, aquela ideia de que eu pago para alguém fazer por mim. Então nós vamos gradativamente mudando nosso gesto. Então aqui ele nos fala que prece para o espírita é algo simples, é algo que não tem hora, não tem dia, não tem momento, todo lugar é hora para eu louvar, eu ver, por exemplo, a natureza, eu agradecer por ver, por ouvir, por falar, por caminhar, por eu ter as oportunidades que eu tenho. Então eu achei que foi muito profundo esta pequena observação de Aulus. Continua. A essa altura, Anésia abriu o precioso livro de meditações evangélicas, acreditando agir ao acaso, mas o tema, em verdade, foi escolhido por Teonília, que lhe vigiava, bondosa, os movimentos. Eu gostaria aqui de fazer uma colocação que eu sempre ouvi
na casa de Chico Xavier que tem alguns espíritas que contestam, dizendo que nós deveríamos seguir um livro na sequência, porque o livro acaba ficando viciado. Sempre cai na mesma página. E o Chico dizia que nós tínhamos que abrir o acaso, porque os espíritos vão sempre colocar para nós uma página que nós necessitamos. Então aqui nós vemos nitidamente, ela pegou o livro, um livro de cunho evangélico, ela abriu ao acaso, e aqui vem a explicação que quem instruiu para abrir naquela página foi Teonília. Vamos lembrar que Teonília foi quem pediu a Aulus intercessão na casa de Anésia. Então nós estamos vendo aqui que os espíritos vão se interligando. Lógico que ia cair uma mensagem de necessidade daquele grupo. Com surpresa, a dona da casa notou que o texto se reportava à necessidade do trabalho e do perdão. Dócil, correspondendo à influenciação da mentora espiritual, a esposa de Jovino começou a falar sabiamente sobre os impositivos do serviço e da tolerância construtiva, em favor da edificação justa do bem. A voz dela, fluente e suave, transmitia, sem que ela mesma percebesse, o pensamento de Teonília, que com isso buscava socorrer-lhe o coração atormentado. Então nós vemos aqui que até esse momento nós não temos aquela ideia de que Anésia fosse uma médium da casa. Nós não temos até então essa informação. A informação que nós temos é que era uma companheira devotada nos trabalhos assistenciais da casa, não é? E nós vemos que, com certeza, quem tem um carinho especial por ela é Teonília, que também nós não sabemos se é um ente querido, se é um espírito que se afinizou com ela pelo trabalho. Então nós não temos ainda essas informações. O que nós sabemos é que ela escolheu uma página para que Anésia pudesse falar da sua amargura, porque Anésia, nós estudamos isso no programa passado, ela estava aflita, ela chegou a se desesperar, o marido estava saindo de casa, ela sabia que o marido ia encontrar uma outra mulher, ela tinha que ter o exercício do perdão para com o marido, para com essa outra mulher. Então começa a mostrar para todos nós um quadro. E é difícil. Nós que comentamos o Evangelho, que abrimos ao acaso, tenha certeza que tanto o André Luiz quanto qualquer um de vocês que estão estudando conosco, que tenha a oportunidade de comentar o Evangelho, seja no culto do lar, seja numa casa espírita, seja em qualquer lugar que for, você há de convir que realmente, quando cai uma página que nós temos dificuldade de falar, porque temos dificuldade de vivenciar aquele assunto. É muito comum isso. Então aqui nós vemos o drama, porque ela está envolvendo Anésia. Então nós vemos aqui essa irmã Teonília, que ela está envolvendo o pensamento de Anésia. Isso mostra aqui o que Allan Kardec traz no Livro dos Médiuns, que todos nós somos médiuns. Aqui ela está sob a influenciação dos espíritos, para ajudar aquele monte de espíritos que ali estão necessitados. Isso se chama caridade para com o próximo. Numa pausa mais longa, Márcia reparou com inteligência. Continue, mãezinha, continue. Tenho a ideia de que nos achamos à frente de enorme multidão. E sem refletir que estava pregando, acima de tudo para si mesma, Anésia adiantou. Sim, minha filha, estamos sozinhas porque a vovó, fatigada, não nos ouve. Isso, porém, é só na aparência.
muitos irmãos desencarnados, de certo, permanecem aqui conosco e acompanham nosso culto de oração. Então nós percebemos que uma forma de caridade de Teonília com Anésia era influenciá-la positivamente no comentário daquele evangelho, que serviria em primeiro lugar para ela, Anésia. O primeiro ouvido próximo do orador é o ouvido do próprio orador. Antes da mensagem ser dirigida para o outro, a mensagem é para o orador. Se ele vai fazer uma reflexão, a mensagem me serve ou não, o que eu posso aprender com a mensagem, é uma outra história. Mas o ouvido mais próximo da boca do orador é o seu próprio ouvido. É o caso de Anésia. Aí a menina, também amparada pelos espíritos, e naquilo que nós imaginamos ser a ingenuidade de uma criança, que nem sempre é uma ingenuidade, muitas vezes é a própria percepção inconsciente daquela criança, ela diz: mãe, eu tenho a impressão de que nós estamos à frente de uma multidão. E aí a mãe explica: com certeza, a avó, ela não está muito consciente do que está acontecendo, ela não está absorvendo muito o evangelho, mas olha, do ponto de vista espiritual, minha filha, eu tenho certeza que tem muitos espíritos que aqui estão. Então isso mostra que quando nós fazemos um evangelho no lar, quando fazemos uma prece, quando nos pomos em oração, nós nunca estamos sozinhos. Por isso que Jesus disse assim: onde estiver 2 ou mais reunidos em meu nome, lá eu estarei. Continua André Luiz. E prosseguiu nos comentários que, efetivamente, acendia um novo ânimo nas almas presentes, ávidas de luz, tanto quanto sequiosas de paz e de refazimento. Terminada a tarefa, Márcia despediu-se da mãezinha com um beijo. O serviço escolar da manhã exigiu repouso mais cedo. Depois de afetuosas recomendações à menina, viu-se Anésia a sós com a genitora semi-inconsciente. Acariciou-lhe o rosto, pergaminhado e pálido, acomodou-lhe a cabeça suarenta nos travesseiros e estirou-se ao lado dela, como que procurando pensar. Então aqui nós vemos, né? Era momento de encerrar aquele culto no lar, feito pela prece, pela leitura de uma página edificante. Tanto Anésia quanto Márcia sentiram a presença de uma multidão de espíritos que ali estavam. Terminando, Márcia tinha que se recolher no seu quarto, porque tinha que acordar muito cedo, ela tinha prova na escola, tinha lições a desenvolver, e Anésia deitou ao lado da mãe, primeiro aconchegou a sua cabeça no travesseiro e depois deitou um pouco ao lado da mãe, refletindo, pensando. Às vezes são esses momentos que nós temos para refletir, porque se a mãe estivesse bem, poderia estar ajudando Anésia. Veja que fato interessante. A mãe está nesse quadro porque é um quadro patológico, ou a mãe está nesse quadro porque o filho está sugando toda a energia e a demência do filho passou para a mãe, ou está fazendo com que a mãe tenha a mesma demência do filho. Então nós vemos que o quadro obsessivo, ele muitas vezes é grave e precisa e requer uma atenção especial. A mãe de Anésia, Dona Elisa, poderia naquele momento estar afagando a filha. Isso acontece muito, é um alerta para aqueles pais que perdem um filho. Às vezes uma mãe perde o filho, mas tem mais 1, 2, 3 filhos. Ela cai numa depressão tão grande que ela esquece do mundo. Ela esquece que tem outros filhos que dependem dela. Então nós vemos que isso é corriqueiro em nosso dia a dia. Nós precisamos trabalhar nessa questão para ajudar as pessoas. Aulus
fez significativo gesto a Teonília e exclamou: "Este é o momento exato." Cuidadosamente começaram ambos a aplicar-lhe passes sobre a cabeça, concentrando energia magnética ao longo das células corticais. Anésia viu-se presa de branda hipnose, que ela própria atribuía ao cansaço e não relutou. Em breves instantes, deixava o corpo denso na prostração do sono, vindo ao nosso encontro em desdobramento quase natural. Então aqui nós vamos ver o momento da ajuda espiritual. Então nós vamos ver que foi aplicado passes, ela adormeceu e vamos ver o auxílio que Teonília e Aulus vão dar a ela em espírito. Ela se rendeu ao sono, mas na verdade ele estava sob um processo hipnótico. Isso é muito interessante nós falarmos, porque é muito comum, porque havia necessidade do espírito dela sair do corpo. Então precisava que ela adormecesse. E isso, como ela não estava com tanto sono, poderia demorar um tempo. E como eles precisavam ter rapidez no auxílio, eles fizeram como uma hipnose e teve a oportunidade de ela adormecer rapidamente e o seu espírito então sai do corpo para que eles pudessem ajudá-la. Não parecia, contudo, tão consciente em nosso plano quanto seria de desejar. Centralizada no afeto ao marido, Jovino constituía-lhe obcecante preocupação. Reconheceu Teonília e Aulus por benfeitores e lançou-nos significativo olhar de simpatia. No entanto, mostrava-se atordoada, aflita. Queria ver o esposo, ouvir o esposo. Aqui nós temos uma informação também, que é uma informação preciosa, não é? Da importância de nós dormirmos de maneira mais consciente. Nós, no mundo espiritual, vamos levar no estágio do sono, no despertar do espírito, aquilo que nós estamos vivendo dentro das nossas preocupações íntimas. Se nós não aprendermos a conviver com as nossas lutas íntimas, com os problemas de cada dia, a grande maioria de nós sofremos ao chegar no mundo espiritual, porque nós chegamos atormentados e passamos a ficar uma presa fácil para espíritos vampirizadores. Porque ela, naquele momento, com certeza, se ela tivesse que fazer uma prece, ela teria dificuldade, porque ela está muito envolta dos seus problemas. Não só que André Luiz descreve que eles achavam que ela poderia estar desperta de uma maneira mais consciente, mas não. Ela só reconheceu que estava diante de espíritos bons, mas ela não tinha uma noção apropriada de tudo que estava acontecendo. Então nós vamos ver a continuidade. O assistente deliberou satisfazê-la. Amparada pelos braços da admirável amiga, tomou a direção que lhe pareceu acertada, como quem possuía, de antemão, todos os dados necessários à localização do marido. Aulus conosco explicou que as almas, quando associadas entre si, vivem ligadas umas às outras pela emanação magnética, superando obstáculos e distâncias. Então aqui agora nós vamos ver o que vai acontecer, né? Então agora, amparada nos braços, no braço da amiga, eles vão em direção de quem? Aonde está o marido e aonde está a amante. E aqui então André Luiz escreve as palavras de Aulus, que é muito comum tudo isso acontecer, porque nós já vimos que aqui há um triângulo amoroso do passado. E há essa necessidade desse reencontro na atualidade. No capítulo passado, vocês vão se lembrar que a imagem dessa mulher que estava emitindo pensamento para Anésia, e a Anésia captava esse pensamento, formava uma tela no quadro mental de Anésia. Então nós vemos que hoje é como uma televisão. Hoje é fácil dar um exemplo, não é?
Quando eu quero assistir um programa televisivo, eu vou ali num controle, aperto um botão e põe no canal que eu quero. Se eu não estou satisfeito, eu mudo o canal. Assim deve ser a nossa mente. Como ele estava aprisionado, a preocupação com Jovino, seu marido, e essa mulher, a mente dela estava ligada nesse canal. Por isso ela estava recebendo as influenciações. Em vasto salão de um clube noturno, surpreendemos Jovino e a mulher que se fizera nossa conhecida nos fenômenos telepáticos, integrando um grupo alegre em atitudes de profunda intimidade afetiva. Aqui nós vamos ver fenômenos telepáticos. É o tema do capítulo passado, capítulo 19. Então veja, isso é muito comum, não é? É exatamente a projeção de uma televisão que nós estamos acabando de dar um exemplo. Só que na época, André Luiz não tinha esses exemplos para nos dar com naturalidade, não é? Então a gente agora começa a perceber que quando eu penso, o meu pensamento forma um quadro e esse quadro pode ser visto por outras pessoas. Dr. Bezerra de Menezes dizia que o pensamento é um equalizador de quadros. Então, toda vez que a gente pensa, ele forma um quadro. E agora, então, eles levaram esse espírito, ele está diante daquilo que, telepaticamente, os espíritos já conheciam aquela mulher, André, porque já havia visto, pelo pensamento de Anésia, a projeção daquela mulher. Rodeando o conjunto, diversas entidades, estranhas para nós, formavam um vicioso círculo de vampiros que não nos registraram a presença. O anedotário menos edificante prendia as atenções. Ao defrontar o companheiro na posição em que se achava, Anésia desferiu doloroso grito e caiu em pranto. Seguida por nós, recuou ferida de aflição e assombro, e tão logo nos vimos na via pública, bafejados pelo ar leve da noite, o assistente abraçou-a paternal. Então nós vemos aqui, não é, que eles entraram naquele salão, era uma festa noturna, e começaram a perceber que todos eles estavam rodeados, que era um conjunto de diversas entidades vampirizadoras, que isso é muito comum, não é? Aquele ditado popular é verdadeiro, quem procura, acha, não é? Jovino está procurando uma situação que ele vai encontrar, uma situação de um plantio que ele está fazendo e que, logicamente, isso vai ter uma colheita dolorosa. Anésia, quando chega no ambiente e vê o marido acompanhado e aos braços daquela mulher, diante de todo aquele cenário pitoresco das entidades espirituais que são, poderíamos dizer, vampirizadores, ela então tem um ataque. Ela começa a chorar de maneira sucessiva e eles têm que tirar ela do salão para tomar ar, para respirar, porque ela começou a passar muito mal. E August então abraça aquela irmã como uma irmã do coração, acariciando para que ela pudesse se acalmar. Nós vamos dar continuidade no próximo vídeo desse capítulo, porque cada capítulo é dividido em 2 programas. Esse programa é fantástico, agora você vai ver o desenrolar desses personagens propriamente falando, Jovino, Anésia e essa mulher, que é uma mulher que com certeza são um triângulo voltado para uma existência anterior. Então nós estamos aí vendo os bastidores, agora teremos o auxílio propriamente Anésia, continuidade, e eu convido já todos a quem não acompanha ainda os programas anteriores a acompanhar, e quem está acompanhando em sequência, fique ligado até o capítulo 30º. Hoje já estamos na primeira parte do capítulo 20º, então está faltando ainda 1/3 do livro para concluirmos mais um projeto. Ao encerrar este vídeo, eu faço o convite habitual. Já deixou seu like aqui para nós, o joinha?
Já comentou no chat e no vídeo? Não apenas no chat, é muito importante que comente também no vídeo. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, a cidade de onde está nos acompanhando, sua pergunta, sua colocação, ela é lida por mim e pelo nosso querido Sérgio com muito carinho. Também te convido a se inscrever no canal da TV A Caminho da Luz e habilitar as notificações. É fundamental que se inscreva no nosso canal, fique atento às nossas novidades e que siga tanto eu quanto o nosso querido Sérgio no Instagram, no Facebook. Lá nós colocamos semanalmente as atividades do CEPAC. E um convite que eu faço muito carinhoso é que você pode se tornar membro do canal. Você estará ajudando o canal, você estará ajudando as atividades sociais, então é muito importante. Ali você pode escolher o valor que você pode nos ajudar, você pode escolher o período que vai nos ajudar e tenha certeza que a sua ajuda, ela faz toda uma diferença no nosso canal e nas atividades que nós temos. E o nosso WhatsApp é 19 997 7827 94. Queridos amigos, nós vamos encerrando o nosso programa, estudando as obras de André Luiz, o livro Nos Domínios da Mediunidade. Uma alegria ter a sua companhia. Não esqueça de dar o seu like, o seu joinha, que ele é muito importante para a nossa página, que é monetizada. E nós vamos então despedindo de vocês, rogando a Jesus que possa continuar nos dando força e coragem para continuar o trabalho na senda do bem. Um beijo no coração de todos. Até o próximo programa.